Olá meu povo, que alegria ter vocês aqui no canal. Hoje nós vamos voltar no tempo para descobrir como começou o sertanejo gospel no Brasil. Um estilo que une a cultura do sertão com a fé cristã, levando a palavra de Deus em forma de moda, viola e emoção. Minha enxada, ora mais de madrugada, pra ser um bom lavrador. Davi se ajoelha diante dos seus irmãos. Antes de falarmos do sertanejo gospel, precisamos lembrar de onde veio o sertanejo tradicional. Lá atrás, na década de 1920, artistas como Cornélio Pires começaram a registrar em disco o som das violas e as histórias do interior do Brasil. Com o tempo vieram duplas lendárias, como Tonico e Tinoco e Tião Carreiro e Pardinho, que deram identidade ao homem do campo e ao povo simples do sertão, falando de amor, trabalho e saudade. Essa linguagem do sertão, com suas emoções verdadeiras, abriu caminho para que mais tarde o evangelho também encontrasse espaço nesse mesmo estilo. Mas vale lembrar que a primeira música a ser gravada no Brasil foi uma música evangélica. Isso aconteceu no ano de 1901, por José Celestino de Aguiar, antes mesmo da gravação secular de 1920 por Cornélio Pires. A ausência de um registro preciso sobre a primeira dupla sertaneja especificamente gospel a gravar se deve ao fato de que o movimento se consolidou ao longo do tempo, sem um marco inicial claramente documentado. Mas foi nos anos 90 que o sertanejo gospel começou a ganhar forma. O sertanejo já era um sucesso nacional e foi nesse ambiente que surgiu o desejo de usar esse ritmo tão amado para louvar a Deus. Para você que, assim como eu, se apaixonou pela música sertaneja nos anos 90 e nessa época ainda não conhecia Jesus, eu vou te trazer à memória o que estava acontecendo naquele cenário do ano de 1990. Estávamos passando pelo encontro das mídias físicas e ao mesmo tempo nos despedindo de algumas delas e mais tarde de todas elas. Naquela época, o disco de vinil estava consolidado no mercado. A fita cassete era a mídia portátil que tínhamos e o CD era recém-nascido e ainda de muito difícil acesso, pois nem todos os cantores ainda havia produzido seus trabalhos nessa mídia. E nós estávamos acostumados com as frequentes vinhetas da TV cantando as três mídias o dia inteiro em nossos ouvidos. Top Surprise, em CD, LP e cassete, som livre. E foi justamente neste cenário que estouraram no sertanejo secular tradicional de 1990 as duplas Leandro e Leonardo com a música Pensa em Mim, Zezé de Camargo e Luciano com É o Amor e Chitãozinho e Chororó com o álbum Cowboy do Asfalto e dentro dele muitas faixas de sucesso. Aí pronto, o cenário sertanejo do Brasil estava armado. Os noventistas tiveram suas vidas marcadas por essas e outras duplas que todos os anos emplacavam um sucesso atrás do outro. Neste cenário, a Igreja de Cristo ia crescendo. Cantores que ainda não tinham gravado iam
se convertendo e outros que se convertiam e aprendiam a cantar na igreja. Grande parte deles viu esses artistas que eu acabei de falar crescendo e fazendo sucesso, além de muitos deles ter tido também suas vidas marcadas por essas músicas que eu acabei de falar. Então, nascia aí um movimento novo que crescia junto com a igreja. Era as duplas sertanejas gospel, que queriam adorar a Deus falando da natureza, da terra, do sertão e do grande amor de Jesus com uma segunda voz. E impactaram o país com suas vozes que às vezes parecia muito com aqueles cantores seculares do passado que eu acabei de falar. Entre os pioneiros estão os Peregrinos, que em 1990 já eram bem conhecidos com o disco Homem do Campo. O timbre de voz deles e os arranjos das músicas tinha muita semelhança com a dupla tradicional secular Chitãozinho e Chororó. Na verdade, até a foto da capa desse disco e a logo do nome imitavam os discos do Chitãozinho e Chororó. Depois veio os paranaenses Nelson e Valmir, conhecidos como os Canarinhos de Cristo. Eles lançaram o primeiro disco em 1989, mas foi em 1994 que eles gravaram um dos maiores clássicos do gênero, Quando a Trombeta Tocar, que faz parte do álbum Ele Voltou. Uma canção profética e marcante que falava sobre a volta de Cristo e até hoje é lembrada como símbolo do início desse movimento sertanejo gospel. Logo depois vieram os irmãos Raíssa e Ravel com o álbum Nascer de Novo, isso também em 1994. Eles ajudaram a levar o sertanejo gospel às rádios de todo o país, com letras fortes e arranjos que uniam a simplicidade da roça com uma produção moderna para aquela época. Tudo isso acontecia em um ano histórico para o país. Para poder te situar neste cenário de sucesso da música sertaneja e da música sertaneja gospel, olha só o que estava acontecendo no ano de 1994 no Brasil. 3 das maiores duplas secular se consolidavam no Brasil, com grandes sucessos, que marcaram uma década inteira e que impactaram toda uma geração. Também foi o ano do lançamento do Plano Real, que estabilizou a moeda. O dinheiro passou a ser mais valorizado. E foi a conquista do tetracampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira. Então você já viu que 1994 foi um ano histórico, um ano de crescimento da Igreja de Cristo, um ano que a música evangélica começava a ganhar as mídias digitais através do CD e os camelôs faziam a sua parte, que era entregar todo esse trabalho que original era caro para toda aquela população que não podiam comprar um CD na época. Outra dupla que surgiu neste mesmo período foram os irmãos Daniel e Samuel. Eles se tornaram referência com mais de 28 discos gravados, sempre mantendo viva a essência do sertanejo aliado à fé cristã. Eles começaram a serem vistos nas contracapas de outros artistas, como Cassiane, Eliane de Jesus, Mara Lima, Cristina Mel, Lauriette
Eliane Silva, Shirley Cavalhais, entre outros artistas que gravavam Daniel e Samuel. Mas foi em 1995 que a dupla Raíssa e Ravel estouraram com a música Saudade, de autoria de Daniel e Samuel. A canção Saudade não só consolidou a dupla Raíssa e Ravel, mas também ajudou a empurrar a Daniel e Samuel para o sucesso. Como se precisasse, né? Mas sim, as composições da dupla chegaram na frente. E daí para frente, os camelôs fizeram a parte mais difícil: levar a dupla Daniel e Samuel aos 4 cantos desse país, aonde jamais um disco original e as rádios conseguiriam chegar. Nos anos 2000, o sertanejo gospel deu um passo ainda maior. Cantores como Jonas Vilar e duplas como André e Felipe modernizaram o som, misturando o sertanejo universitário com letras de adoração e esperança. Esses artistas foram fundamentais para aproximar a juventude cristã do sertanejo gospel. Eles provaram que dá para falar de Jesus com sanfona, viola e batidão, sem perder a essência da adoração. O sertanejo gospel fala direto ao coração, com letras sobre fé, superação e gratidão. Esse estilo conquistou a igreja, rádios e eventos por todo o Brasil. Ele se tornou uma ponte entre a tradição da cultura sertaneja e a mensagem do evangelho. É o som do povo simples, do vaqueiro, do trabalhador do campo, cantando que Deus é fiel e Jesus é o Senhor. Hoje, o sertanejo gospel não é apenas um estilo musical, é um movimento de fé e identidade cultural. Atualmente, esse gênero continua vivo nas vozes de novos e antigos artistas. Nomes como Luiz Felipe, com a música Deus Tá Planejando, Ingrid e Daiane, com Jesus Vem Aí, e Marcos Nunes, com Respira, mostram que o sertanejo gospel segue firme, renovando corações e gerações. O sertanejo gospel é mais do que música, é o evangelismo através da arte. É prova de que a mensagem do reino pode ecoar até o mais distante rincão do Brasil, com a mesma força que ecoa nas grandes metrópoles deste país. E aí, você se lembra dessas músicas antigas? Deixa aqui nos comentários qual foi a primeira canção sertaneja gospel que marcou a sua vida. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa linda história da música sertaneja gospel do Brasil. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Enquanto eu gravo esse vídeo, novos ritmos e ramificações dentro do sertanejo gospel estão aparecendo. A música para a vaquejada, com Levi Barros, o vaqueiro adorador, e o estilo agro gospel, que se você pesquisar aí você vai ver. Mas o sertanejo continua se inovando e se renovando. E compreenda uma coisa: música é arte. Ela pode ser um meio de adoração, mas música não é adoração e adoração nunca foi música. Eu posso estar cantando música com letra de adoração sem estar adorando, e eu posso adorar no silêncio sem música. Música é arte e nós, cristãos, escolhemos fazer essa arte
para glorificar o nome de Jesus e para transmitir, ela é veículo para transmitir o Evangelho do nosso Senhor. Como disse um grande produtor de música sertaneja do nosso país, Everaldo Gretti, a música sertaneja ainda tem um pouco de preconceito dentro dos templos e nas rádios. Infelizmente, nós só vemos música sertaneja sendo tocadas em cultos quando tem festividade e um artista sertanejo é convidado para aquela festividade. Não é habitual nós vermos os nossos irmãos cantando esse estilo dentro da igreja. E é um estilo maravilhoso, evangelístico, porque é uma música que veio e faz parte do povo simples do nosso país. Deus abençoe a tua vida. Tchau!